Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está gravando os conteúdos aqui do primeiro período, né? E a gente está falando de razão, né? Razão que é uma relação entre grandezas, certo? Já falamos do que é razão, inclusive fizemos questões do Enem que abordam esse assunto. O que a gente vai ver hoje é uma razão especial, que é a escala numérica. A escala numérica ela é uma razão à medida que ele compara quantidades. Toda vez que você compara quantidades, toda vez que você compara grandezas e usa o quociente para isso, você está diante de uma razão. Tá? E a escala numérica, por que a gente está chamando a atenção para a escala numérica? Porque é um assunto bastante abordado nas provas do Enem. Inclusive, a gente vai gravar vídeos para vocês de exercícios, questões que já caíram nas edições do Enem. Toda edição cai questão de escala numérica. Então a gente vai dar uma atenção especial para esse tipo específico de razão, tá? Pelo fato de cair com muita frequência. Você, aluno da terceira série, está se preparando, e um dos nossos objetivos aqui na plataforma é ajudar você também nessas avaliações externas, porque a gente sabe o quanto é importante para você. Então a gente dá essa atenção especial aqui, beleza? Então vem comigo, escala numérica é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos começar aqui, galera, com uma situação bastante simples. Eu fiz aqui como se fosse o desenho de uma quadra, né? Uma quadra poliesportiva. Tá? E nesse meu desenho, você tem aqui 10 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Então essas dimensões no desenho. Então é muito comum se utilizar desenhos como projeto. Né? Por exemplo, mapa. Né? O que é um mapa lá na geografia? O mapa de uma região nada mais é do que a representação num desenho daquele espaço real. É uma redução. Então, quando você reduz, você faz um projeto para reduzir, você tem uma escala que vai te dizer quantas vezes você reduziu aquele projeto. Tá? Então, a escala numérica que a gente vai ver aqui, ela é uma relação entre o tamanho real das coisas e o tamanho naquele desenho. Então, se usa escala numérica para você fazer plantas de casa na arquitetura, para você fazer maquete, para você fazer mapas, tá? Você fazer monumentos, você quer reduzir algo do tamanho real. Então você usa uma escala. Então veja só, esse desenho aqui foi feito na escala 1 para 200. Tá? O que significa a escala 1 para 200? Quer dizer que 1 centímetro no desenho, esse 1 centímetro no projeto, equivale, na verdade, a 200 centímetros na realidade. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui, ó, esse comprimento aqui é de 10 centímetros e essa largura aqui é de 6 centímetros no desenho. Se eu quero saber o seu tamanho real, ora, então basta você pegar esse 10 centímetros aqui, ó, e multiplicar ele por 200. Certo? E aí você vai ter 2.000 centímetros. Ou 2.000 centímetros, se você quiser transformar isso aqui para metro, né? Basta você dividir por 100. Né? Para transformar de centímetro para metro. Então você tem aqui 20 metros. Ó. Certo? Então esse comprimento que na realidade, que no desenho era 10 centímetros, na realidade ele vale 20 metros. Ó. Certo? A largura aqui no meu desenho é 6 centímetros. Eu quero saber o tamanho real. Então eu vou pegar esse 6, ó, e vou multiplicar ele por 200. Aí você vai ter aqui 1.200 centímetros. Ou, né, se você quiser transformar esse 1.200 centímetros para metro, né, você divide isso aqui por 100 também, você vai ter aqui 12 metros. Tá? Então, o que é uma escala numérica? Tá? Então, a escala numérica é a razão entre
o tamanho no desenho, certo? E o tamanho real. E o tamanho ou comprimento, né? O tamanho real das coisas. Isso que é uma escala. Então, quando você olhar um mapa lá na geografia e dizer que esse mapa está na escala 1:20.000, o que isso quer dizer? Que se você pegar uma régua no seu mapa e medir 1 centímetro, na realidade ele vale 20.000 centímetros. Tá? Então é uma relação entre o tamanho no desenho, o tamanho naquela redução e o tamanho real. Tá? Então a gente usa até uma formulazinha. Ó. Chamar E de escala, né? Vai ser a relação através da divisão, por isso que é uma razão entre o tamanho ou comprimento no desenho, certo? Eu vou chamar aqui, ó, esse valor de Dzinho, D minúsculo. Então, quando eu usar o D minúsculo, estou representando o tamanho no desenho. E aqui, sobre o tamanho real. Tamanho na realidade. Que eu vou chamar aqui de Dzão. D maiúsculo, tá? Sua geografia, professor Marcos já deve ter falado isso para vocês em aula de ortografia. Eles gostam de usar essa expressão. O escala, é igual a Dzinho sobre Dzão. Certo? Esse Dzinho, tamanho no desenho, tamanho no projeto, esse Dzão, tamanho real. Tá? E outra coisa, galera, isso tem que ser feito na mesma unidade de medida. Tá? Essa relação que você faz entre essas duas grandezas tem que ser na mesma unidade de medida. E para a escala, existe o padrão de você usar o centímetro. Tá? 1 centímetro para tantos centímetros. Tá? Então, quando você for usar essa fórmula aqui, você tem que colocar essas medidas aqui, esses tamanhos na mesma unidade e de preferência em centímetro. Ok? Então, exemplo aqui, ó, de escala. Os projetos. Um projeto está na escala 1:50. Geralmente, os projetos arquitetônicos são feitos na escala 1:50. Quer dizer, 1 centímetro no teu desenho, na tua planta, na realidade equivale a 50 centímetros, ou meio metro. Tá? Já nas escalas para mapa, vocês já usam mais escalas menores. Por exemplo, 1/100.000, porque o tamanho é bem maior. Então, quer dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 100.000 centímetros na realidade. Certo? Então, esse é o conceito de escala numérica. Uma relação, é uma razão que relaciona o tamanho no desenho sobre o tamanho real das coisas. Certo? Deu para entender? Beleza, vamos fazer algumas questões aqui, alguns exemplos para a gente fortalecer esse conhecimento aqui. Tá? Deixa eu apagar essa parte aqui que já foi bem entendido. Okay? Então, olha só essa primeira questão aqui, esse primeiro exemplo, né? Mas não se preocupe, vão ter questões do Enem que a gente vai colocar aqui sobre escala numérica, tá? Para você ver como isso é cobrado nas provas do Enem. Então, olha só, pessoal, vamos fazer esse exemplo 1 bem aqui, ó. Exemplo 1. Vamos lá. Uma sala tem 12 metros de comprimento. Então, esse é o tamanho real. Tá? O tamanho real é 12 metros. Esse comprimento foi representado em um desenho por 30 centímetros. Então, esses 12 metros do comprimento da sala, no desenho, ele vale 30 centímetros. Ele quer saber qual é a escala. Olha, então vamos lá. Vamos colocar aqui os dados. Ele me deu esse 12, é meu Dzão, né? É meu tamanho real, 12 metros. Certo? Ele falou que esses 12 metros, no desenho, o Dzinho dele, ó, representa 30 centímetros. Agora, galera, prestem bem atenção aqui no detalhe que eu falei para vocês. A relação tem que ser feita na mesma unidade. A escala é uma representação de centímetro para centímetro. E geralmente se coloca 1 no numerador. Né? Então, veja, o que eu tenho que fazer? Antes de você usar a fórmula para calcular a escala, eu tenho que transformar esse 12 metros para centímetro. Ó, de metro para centímetro, você multiplica por 100. Então, agora a gente fez de centímetro para metro. De centímetro para metro, divide por 100.
de metro para centímetro, multiplica por 100. Então, a gente tem que prestar bastante atenção em relação a essas unidades de medida. Tá? Então, eu vou multiplicar esse 12 aqui por 100. Isso equivale a 1.200. Basta acrescentar 2 zeros, centímetros. Beleza, aí sim. Agora ele quer escala, tá? Então você bota a formulazinha. O que é escala mesmo? A escala é o desenho, que é o tamanho no desenho, sobre o desão, que é o tamanho real das coisas. Certo? Então veja só, vai ficar 30, que é o tamanho no desenho, sobre 1.200, que é o tamanho real. Certo? Aí você pode cancelar, cortar um zero, né? Dividido por 100. E pode fazer uma simplificação aqui, ó. Do 3 com 12, ó. Dividir aqui por 3, ó. Para que fique 1 embaixo. Então vai ficar 1 sobre quem? O 12 por 3 dá 4, né? E tem mais um zerozinho aqui, ó. Então a escala em que esse desenho foi feito foi na escala 1 para 40. Ou seja, 1 centímetro no desenho. Na realidade, aquele centímetro vale 40 centímetros. Certinho? Então veja que ele me deu as duas medidas e pediu a escala. Tá? Ele pode também, na questão, te dar a escala e o tamanho real e pedir o tamanho no desenho. Então você tem 3 elementos aí que ele pode te dar 2 e te pedir o terceiro. Tá? Vamos aqui no nosso exemplo 3. Vamos responder aqui nosso exemplo 3. Olha só. Em uma maquete, a altura do edifício é de 80 centímetros. Ó, se é na maquete, né? Se é na maquete, esse 80 centímetros representa o tamanho no desenho, né? Na redução. Tá? Então, ele me deu aqui o desenho, que é 80 centímetros. Certo? E ele fala o seguinte, ele quer saber qual a altura real do edifício, tá? Então ele quer saber o valor do desão, qual é o tamanho real, sabendo que essa maquete foi feita na escala 1 para 25. E ele me deu a escala, né? A escala é uma escala 1 para 25. Beleza, turminha? Tranquilo. Medida daqui está em centímetro, a escala já está em centímetro, tá? Não precisa mexer com nada na escala. Aí você vai usar só a fórmula, né? Tá? Então o que é escala? Ó, desenho sobre desão. Sempre coloca a fórmula, que aí fica fácil para você só substituir os valores, tá? Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, a escala é 1 para 25, certo? Esse desenho é 80, certo? E esse desão é justamente o que ele quer, certo? Então veja que você substituindo os valores, fica bem tranquilo, ó. Tá? Faço aqui meio pelos extremos, ó. Tá? Desão vai ser igual a 25 multiplicado por 80. 25 multiplicado por 8 dá 200, né? Aí você acrescenta mais um zero aqui, fica 2.000. 2.000 centímetros. Se a questão pedir que ele quer saber o valor em metro, né? A gente já sabe que para transformar de centímetro para metro, você divide por 100. Então, a altura real desse edifício é de 20 metros. Certo? Tranquilo? Muito bem. Olha só, vamos para a próxima questão. Exemplo 3. Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente criar um espaço. Certinho? Olha só, vamos prestar bem atenção nessa questão aqui de número 3, exemplo 3, porque aí ele já faz uma relação diária, tá? E aí a gente tem que ter muita atenção. Então, no exemplo 3, veja só. Ele quer saber, ele diz o seguinte, na planta de um edifício em construção, cuja escala é de 1 para 50, então a escala é uma escala de 1 para 50, certo? As dimensões de uma sala são de 10 centímetros por 8 centímetros, as dimensões de uma sala, tá?
na planta, né? Então, calcule a área da sala projetada. Ora, veja bem, como isso aqui, vamos considerar que é um retângulo, né? Essa área no desenho, vou chamar de azinho, área no desenho, para você calcular a área de uma região retangular, basta você multiplicar as duas dimensões, né? Então fica 10 multiplicado por 8. Então você vai ter 80 centímetros quadrados, certo? Essa é a área, tá? Ele, no desenho, naquele projeto, a área é de 80 centímetros quadrados. Ele quer saber a área real. Vou chamar de azão essa área real. Quer saber isso aqui. Professor, e aí, o que a gente faz? A gente usa a mesma relação? A gente usa, mas a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Uma coisa é você relacionar a medida de comprimento e largura, que são medidas lineares. Uma dimensão só. Quando você faz um cálculo de área, o que é a área? Para você encontrar a área de uma figura, você multiplica duas dimensões, o comprimento e a largura. Então, tanto é que a unidade de área é centímetro quadrado, não é só centímetro. Por que é centímetro quadrado? Você multiplicou centímetro por centímetro. Tá? Então, a gente vai usar a mesma fórmula, mas a gente vai ter que ter um cuidado. Ó, como é que fica a fórmula da escala quando você relaciona com a área? Você pega aqui, ó, bota aqui azinho, que é a área no desenho, azão, a área real. O ajuste que você tem que fazer aqui é pegar essa medida da escala e elevar ao quadrado. Por que você faz isso, professor? Porque a escala é centímetro por centímetro. Quando você eleva ao quadrado, você bota centímetro quadrado com centímetro quadrado, para ficar com a mesma unidade desse lado aqui, ó. Ah, professor, se fosse volume, aí você levaria ao cubo. Tá? Então esse é o grande lance quando você for usar a escala para relacionar a área. Tá? Tem questões do Enem que fala disso aqui, a gente vai responder com vocês. Então, beleza, vamos lá. Vamos aqui fazer as substituições. Ó. Então você vai ter a escala que é 1 para 50 elevado ao quadrado, certo? Isso aqui vai ficar a área é 80, né? E o azão é o que você quer saber. Certo? Então, beleza. Vamos resolver primeiro essa potência aqui, né? Vamos resolver primeiro essa potência aqui. 1 ao quadrado é 1. E 50 ao quadrado vai dar 2.500, né? 2.500. Sobre 80, multiplicado pela área A. Certo? Pronto. Aí, beleza, vamos fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. Ok? Então, veja só. A vezes 1 é A. Vou multiplicar, galera, assim. Como tem zeros, eu posso multiplicar o 25 pelo 8, né? E o resultado é acrescentar 3 zeros, porque são 2 daqui e 1 daqui. 25 multiplicado por 8 dá 200. Dá 200. Aí você acrescenta mais 3 zeros. Então, você tem 200.000 centímetro quadrado. Pronto. Essa aí é a área real. Se a questão pedir para você em metro quadrado, agora presta bem atenção, escala com área, cada casa vale 10 ao quadrado. Quando é medida linear, cada casa vale 10. Então, como de centímetro para metro são duas casas, você pode fazer o quê? Você pode dividir isso aqui por 10.000. 4 zeros. Por que 10.000? Porque é 100 vezes 100. Cada casa é 100, ou 10 ao quadrado. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso cortar 4 zeros aqui. 4 zeros aqui. Você tem que essa área é de 20 metros quadrados, a área da sala na realidade. Certinho, turma? Então, tem que ter esse ajuste, né? Quando você for usar a escala numérica para relacionar área. Certo? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu o conceito de escala numérica,
que é uma razão bastante importante, cai bastante questões no Enem, que é uma relação entre o tamanho do desenho e o tamanho real das coisas. Beleza? Um abraço a todos, espero que tenham entendido. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.